Olá! Hoje a gente vai fazer o unboxing de um sensor digital de fluxo. Bom, a gente vai falar um pouquinho desse carinha aqui, que é um sensor de fluxo digital, ou um fluxostato digital, se preferir. E a gente vai ver que ele é um componente bastante interessante, né? Ele é capaz não só de fazer a medida analógica da nossa informação de vazão, né? E essa vazão de gases, com algumas opções de gases, inclusive, mas ele também tem a indicação, né? Porque ele tem um displayzinho, como a gente vai ver depois, e ele também tem saídas digitais que a gente pode configurar uma série de funções programáveis. Esse componente aqui é um sensor da família PF2M7L da SMC. E dentro dessa família a gente tem uma série de dispositivos com diferentes faixas de medida de fluxo. E no caso aqui a gente está trabalhando com uma medida de fundo de escala de 50 litros por minuto. Aplicações para esse componente aqui são diversas, né? No princípio, qualquer lugar que eu quiser fazer uma medida ou esse controle como fluxostato, ele poderia ser utilizado, mas ele também é recomendado para alguns casos especiais, como por exemplo a medida de nitrogênio na saída de cilindros de nitrogênio, por exemplo, para várias aplicações. Ele também pode ser usado para a medida da vazão de argônio em aplicações de solda industrial. Ele também é possível utilizá-lo, né, para poder fazer validação de estanqueidade, uma vez que ele tem uma faixa de medida bastante extensa, a gente vai falar um pouquinho disso. Então a gente pode utilizar para fazer a medida de estanquidade de vasos, né, de sistemas pneumáticos também, além de validação de vácuo e várias outras utilidades, né, para identificar se a vazão dentro de um sistema pneumático está dentro de uma faixa pré-definida ou acima ou abaixo de um determinado limiar. Esse camarada aqui, ele é feito especialmente para trabalhar com alguns tipos de gases, né? Então, na verdade, até um parâmetro de seleção que permite ele ter o funcionamento mais adequado. Ele pode trabalhar com ar seco, que ele vai chamar de ar aqui na configuração. Ele também tem uma configuração específica para trabalhar com nitrogênio e com CO2. Essa família de sensores, ela tem uma característica interessante, que é uma faixa de medida bastante larga para cada dispositivo. E essas faixas de medida, elas vão com uma relação de 100 para 1. Significa que a limite inferior de medida, ele corresponde a 1/100º do topo de escala desse modelo. E cada modelo tem uma faixa de trabalho. Vocês vão estar vendo aí na tela uma tabelinha, né? E essa tabela mostra dentro dessa família quais são as medidas e quais são as faixas de trabalho e cada modelo que suporta. Dá para ver aí que a gente tem componentes que vão desde uma faixa de 0,1 litro por minuto até 1 litro por minuto, como faixa de medida, até um modelo maior que vai numa escala de 1 litro por minuto até 100 litros por minuto. Esse aqui que está na minha mão é um modelo que está bem no meio do caminho aí, de 50 litros por minuto, como topo de escala. Do ponto de vista de conexões, ele, conforme o modelo que você especifica, ele suporta diferentes conexões pneumáticas, tá? Aqui eu estou usando um GAT rápido, mas você tem diferentes bitolas e diferentes tipos de conexão. E na parte elétrica dele, que depois a gente vai ver, ele utiliza uma conexão que pode ter duas saídas, e essas duas saídas, aí eu acho que é uma das partes mais flexíveis dele, né? Você tem modelos onde uma das saídas pode ser uma saída analógica 0 a 10, 1 a 5 volts, e também modelos com saída 4 a 20 mA. Então com isso a gente já teria uma medida aí bastante interessante usando a saída analógica. Além disso, como eu expliquei, ele tem essa função de fluxostato, que a gente tem várias funções, né, de detecção de estar o fluxo acima ou abaixo de determinado limiar, ou dentro de uma faixa, ou outras funções também envolvendo a acumulação do volume de ar, que acionam uma saída digital. Essa saída digital ela pode ser configurada como PNP ou NPN. E ainda, se não bastasse tudo isso, essa brincadeirinha aqui é um dispositivo IO-Link. Então eu consigo ter acesso a essas informações via IO-Link, eu consigo parametrizar essas informações via IO-Link. Através do IO-Link a gente vai conseguir ter funções de diagnóstico, além da parte de configuração e leitura dos parâmetros, né? E com isso a gente consegue, por exemplo, identificar medidas acima da escala, sobrecorrente nas saídas, também questões de falhas internas ou erros de operação em geral. Quanto à saída analógica desse componente, ela tem uma função bastante interessante que permite a gente configurar o span, né? Qual que seria o valor máximo de medida que corresponde a 20 mA. Por padrão, ele vai ter o valor máximo, né, 20 mA ou 10 volts, se for um componente selecionado como saída de tensão, ele vai ter esse valor máximo de saída quando atingir o valor máximo de escala do dispositivo. Porém, a gente consegue mudar esse valor para uma faixa entre 10% do valor do topo
de escala do medidor e 105% do topo de escala desse medidor. Então a gente conseguiria colocar em diferentes posições. Por exemplo, esse dispositivo que tem 50 litros por minuto como topo de escala, poderíamos configurar para que os 20 mA acontecessem quando ele está com 20 litros por minuto, por exemplo. Bom, do ponto de vista da conexão, a gente tem aqui entrada e saída, né? Tem a indicação para uma seta do sentido correto de fluxo, né? Tem vários tipos de conexão, dependendo do modelo. No caso aqui eu estou usando um engate rápido pneumático. Conexão elétrica aqui através de um conector e um cabinho específico que vem um conector de 4 pinos, que a gente pode depois, por exemplo, colocar no M12, naquela configuração padrão de sensores que a gente encontra por aí. Aqui é o nosso conectorzinho, né? O cabinho que vem com ele. Basta ligar aqui, eu já estou alimentado. Eu vou ver ele entrando em funcionamento. Passo algumas informações e aqui ele já está fazendo a medida, né? Então dá para ver que tem um displayzinho bem interessante. A gente apertando 7 aqui consegue ter acesso a alguns parâmetros básicos. E se eu apertar e segurar, eu consigo acessar o menu de parâmetros. E aí eu tenho uma série de parâmetros aqui para trabalhar. Então, para mostrar o funcionamento desse nosso sensor aqui, nós montamos o seguinte setup. Nós colocamos aqui uma fonte de 24 volts, que está alimentando ali o sensor. A partir dos sinais de saída aqui, nós pegamos dois sinais de interesse. O primeiro seria a saída digital, que seria o Alt1, que ele chama, né? E jogamos aqui para esse sinaleiro, de maneira que quando essa saída for ativada, a gente vai ver o sinaleiro atuando. A segunda saída, que tem a função de saída analógica, nós ligamos aqui nesse amperímetro, né? E esse componente aqui, esse sensor, esse modelo específico que está com a gente, tem uma saída 4 a 20 mA. Então a gente já pode ver que ele já está marcando ali 4 mA, porque está zerado aqui. Do ponto de vista pneumático, a gente tem uma entrada de ar, um regulador de fluxo, e esse regulador de fluxo está na entrada aqui do nosso sensor, né? Dá para ver aqui que ele tem uma marcação do sentido de fluxo, né? Está no sentido direto. E a saída a gente deixou solta, porque a gente só vai estar querendo ver esse fluxo de ar. Ele está configurado inicialmente aqui num modo de operação chamado modo de operação esterese. Nesse modo, a gente vai ter uma determinada limite, né, que foi setado aqui. Isso a gente consegue ver já no menu de inicial, né, apertando S. A gente tem o parâmetro P1. O P1 é esse limite da esterese, que no caso aqui tem 20 litros por minuto. 20 litros por minuto significa pra gente aqui que com mais de 20 litros por minuto ele vai estar atuando a saída e abaixo de 20 litros por minuto ele não deveria estar atuando. Na verdade não é abaixo de 20 porque ele trabalha com uma ideia de esterese. Ele está com esterese aqui, que é o parâmetro H1, de 2,5. Então isso significa que ele vai ter ali uma tolerância, né, quando a pressão, quando o fluxo baixar, de abaixo de 2,5 abaixo dos 20, ele vai estar voltando para o estado desligado, e quando ele passa dos 20, ele vai estar voltando ou estar atuando a saída. Então vamos testar como é que isso funciona. Então vou mexer com o meu regulador, e conforme eu aumento aqui a vazão, a gente vai conseguir ver isso. Vou mudar aqui o menu, beleza. A gente consegue ver ali, ó, 6,5, aproximadamente 7 litros por minuto, né? E eu consigo ir regulando. Vou colocar aqui 10. Quando eu tenho aqui 10 litros por minuto, a gente também observa no multímetro, né, uma corrente que era 4 mA anteriormente, agora é 7,6 aproximadamente mA, né, porque ele está com a escala regulada para 20 mA no fundo de escala desse componente, que é de 50 litros por minuto. A gente for aumentando aqui, ó, beleza, passou dos 20, a gente vê que o display muda de cor, né, indicando que a saída atuou. Então ele está indicando para a gente ali, ó, que a saída está atuada, né. E se a gente aumentar aqui, a gente vai continuar vendo essa medida, só para ver até o fundo de escala dele. A gente vai se aproximar ali de 50 litros por minuto. Quando chega a 50 litros por minuto, eu tenho também uma escala de corrente ali também, agora chegando em 20 mA, né? Vou baixar um pouquinho aqui. A gente consegue ver lá 19,9, né, que a escala do multímetro é de 20 mA. Se a gente ultrapassar os 50, muito, né, ele vai dar uma informação de HH aqui, falando que estourou a escala. Agora a gente reduz. E se a gente reduzir abaixo de um determinado limiar, né, que é a esterese, ele volta para desligado. Então notem que eu vou subir acima de 20. Vou mais devagar aqui. Ultrapassei 20, ele atuou a saída. Agora, quando eu reduzo, ele tem esterese de 2,5, então deveria chegar em 17,5. Antes, isso, em 17,5 ele volta para zero, né? Então ele não fica chaveando ali em cima de um limiar, porque ele tem essa esterese programável. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho aqui com os parâmetros desse sensor, pelo menos os principais, tá? Para poder entrar na parametrização, a gente já viu que se apertar S uma vez, ele dá os parâmetros básicos aqui, que é o P1,
que é o limite do modo de esterese, e o H1, que é o valor dessa esterese. Se a gente pressiona e segura agora o botão S, né, a gente entra aqui no modo de parâmetros. E aqui eu posso mudar, né? Começa no parâmetro F0, posso escolher qualquer parâmetro. Vou inicialmente olhar aqui o F0. O F0 é onde eu defino o tipo de fluido que está passando por esse sensor. E assim ele faz uma regulagem mais adequada. Se a gente escolher aqui, pode ver que ele está no modo Air, né? Ou seja, ar. Ele tem também o AR, que seria argônio, e CO2, né? Então ele tem essas três opções de fluido para poder ter uma melhor medida, uma medida mais correta conforme o tipo do fluido. Bom, depois a gente tem aqui alguns outros parâmetros, que eu vou voltar ali para o F0, ok, agora eu vou para o F1. O F1 é a função da saída digital 1, então notem que a gente está aqui, saída 1, modo esterese. Ele tem alguns modos, tem o modo de janela, né, esse aqui, digressão W, né, então window, janela, tem o módulo de acumulação, então esse modo de acumulação, na verdade, ele vai somando uma determinada vazão, né, como se fosse acumulando o volume, né, de ar que passou, e quando atingir um certo valor predefinido, ele adiciona a saída, né. E ele tem alguns outros modos aqui também, inclusive o modo de saída que indica erro, né. No caso aqui a gente vai manter em modo esterese, depois a gente muda um pouquinho. Se eu apertar 7, ele vai ter algumas outras informações, a principal dela é trabalhar em modo positivo ou negativo, né? Positivo ou negativo, ele inverte a lógica do acionamento da saída. Em modo esterese, né, já me dá também aqui os parâmetros de P1, H1 que a gente tem que configurar. Vou ignorar os demais parâmetros e agora eu vou olhar aqui um outro parâmetro que seria o parâmetro F2. O F2 aqui seria a função de saída digital 2, que no nosso caso aqui está desligada, porque eu estou usando a saída digital 2 como saída analógica. Ele vai ter aqui as funções e a gente vai ter várias outras funções aqui, tá? Eu vou dar uma olhada lá na F22, que é a função de tipo de saída, né? Saída analógica, no caso aqui 4A20. Esse modelo é um modelo apenas 4A20, então eu não consigo mudar essa opção. Há modelos que tem também a opção 1A5 e 0A10, e aí a gente poderia fazer essa alteração. Ele também tem uma função interessante, que é o fundo de escala, né? Então 20 mA corresponde a quantos litros por minuto. Se eu deixar o fundo de escala desligado, ele vai corresponder ao próprio fundo de escala do dispositivo, que nesse caso é 50 litros por minuto, vai corresponder a 20 mA. Mas eu também posso ativar esse fundo de escala e configurar que, por exemplo, meus 20 mA vão corresponder a, será, 32 litros por minuto, né? A gente consegue mudar o fundo de escala. O 0, que seria o ponto inicial ali, sempre vai ser na fluxo 0, né? A gente não consegue mudar esse ponto, mas a gente consegue mudar o fundo de escala ou span. Bom, para fechar aqui, eu vou mudar o modo de operação para um modo diferente do modo esterese. Vou voltar lá no parâmetro 1, e aí vale a pena comentar, né? Esse cara, obviamente, tem muitos outros parâmetros, muitas outras funções, a gente está só fazendo um overview aqui, e aí, se você dar uma olhada no manual que se encontra aí no link da descrição desse vídeo, você pode olhar a fundo todas as outras funções que ele possui, tá? Aqui é apenas uma visão geral. Bom, então agora a gente vai alterar aqui o parâmetro F1, que dá a minha função da saída 1, tá? Então, se a gente clicar em F1, a gente vai ver que a saída 1 está inicialmente com a função esterese, como a gente acabou de ver. Eu vou mudar isso aqui para a função janela. Janela, no caso, significa que ele vai acionar a saída se os valores, ou se o valor de vazão estiver entre dois valores pré-definidos, né? Então, se tiver nessa janela entre o valor inferior e o superior, ele ativa. Se tiver abaixo disso ou acima disso, ele desativa. Então, se eu configurar como janela, ele vai primeiramente perguntar se essa janela é positiva ou negativa, né? Como eu já expliquei, isso aqui inverte a lógica da saída. E eu tenho os parâmetros P1L e P1H. O P1L é o limite inferior da minha janela. No caso aqui está definido em 15 litros por minuto. O P1H é o limite superior da minha janela. Está definido em 30. Eu vou abaixar ele aqui só para a gente ter uma variação aqui. Eu vou colocar ele por volta de 25. Perfeito. Bom, eu também tenho esterese, né, nos limites da janela. A esterese é importante para a gente não ficar com uma saída chaveando muito rapidamente. Então está com 2 litros por minuto de esterese no parâmetro P1, beleza, isso vai valer para as duas, né? Depois outros parâmetros aqui, no nosso caso aqui, não vão interessar muito. Se eu seguro apertado aqui, ele vai voltar para o modo de operação e aí a gente já pode testar o funcionamento disso. Então vamos lá, a gente tem uma janela que tem o primeiro valor em 15, né? Então vou aumentar a vazão. Ultrapassou 15, ele está dentro da janela, então a saída está ativa. Se eu passar de 25 mais a esterese de 2, ele desativa, né? Então se aumentar aqui para mais, ela continua desativada.
Agora eu vou voltar lá para dentro da minha janela, então ele vai esperar chegar nos 25. Beleza. E ele vai permanecer na janela até os 15 menos a esterese, portanto 13. Ok? E assim a gente consegue trabalhar. A gente viu apenas duas funções aqui, que são de esterese e de janela. Ele tem várias outras funções de atuação e a gente pode programar todas essas funções através dos parâmetros de entrada, o que torna aí um componente bastante versátil. Bom, então, como a gente viu, é um dispositivo bastante versátil, um sensor bastante interessante, inteligente. Bom, a gente já ia acostumando com isso, né? Sensores um pouco mais sofisticados vão começar cada vez mais a ter já o IO-Link como uma funcionalidade padrão. Então esse cara já é IO-Link. E tem uma série de funções, uma série de medidas. Dá pra gente usar ele no painel, dá pra fazer bastante coisa com ele. Então, em termos assim de prós e contras de usar esse tipo de fluxostato, essa família de fluxostato, eu acho que como prós, né, a gente tem uma flexibilidade bastante grande, né? Como a gente viu de forma bem rápida, mas se você olhar no manual com mais profundidade, ele tem vários modos de função, então é bastante flexível, eu já consigo fazer algum tipo de atuação, de proteção utilizando ele. Além disso, ele tem a comunicação IO-Link, que eu acho que é uma coisa bastante interessante aqui, né? E eu achei também bastante interessante o fato dele ter essa facilidade de montagem também em painel, né? Então eu posso deixar ele tanto colocado escondido lá dentro do meu painel, quanto montar na tampa do painel através dessa moldura que ele suporta. Como contra, eu acho que a única coisa que a gente poderia citar é que é um dispositivo um pouco mais caro ainda, né? Obviamente, não dá nem pra falar que é contra, porque na verdade é o preço a pagar pelas funções que ele tem, né? E pela tecnologia que ele tem. Mas poderia ser para uma funcionalidade mais simples. Há outros modelos, inclusive da próxima SMC, que tem custo mais acessível. Bom, e aí, o que você achou desse unboxing? Você achou interessante esse dispositivo, esse sensor digital de fluxo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir ele. Principalmente não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que esse vídeo chegue para mais pessoas e você possa ser avisado de novos vídeos no futuro. E também não se esqueça de encaminhar esse vídeo para outras pessoas que possam achar isso interessante. Comente aí também o que você achou, dúvidas que eventualmente ficaram e sugestões de outros dispositivos, sensores, elementos de automação que a gente possa estar trazendo aí em próximos vídeos. Até a próxima!